Olá, internauta, seja bem-vindo a mais um programa CPAD News. Confira os destaques desta edição. Maioria dos brasileiros não aprova líderes religiosos na política, diz levantamento. Quarteto Gilead tem talento reconhecido nos Estados Unidos. Barco da Bíblia inicia nova viagem à região amazônica. Essas notícias e um bate-papo direto da redação você acompanha aqui no CPAD News em alguns instantes. Ao longo de décadas, no Brasil e no mundo, milhões de vidas são abençoadas pelas revistas de escola dominical da CPAD. Desde criança eu participo da escola dominical. A cada trimestre, milhões de revistas produzidas e distribuídas em todo o território nacional. Dou graças a Deus porque tive o privilégio de treinar e preparar muitos milhares de professores da escola dominical. É uma honra ser professor da escola dominical. Lições bíblicas e escola dominical. Uma história incomparável. Pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros desaprova lideranças religiosas na política. Um levantamento divulgado na última semana mostra que a maior parte dos brasileiros não aprova a presença de líderes religiosos como representantes eleitos em cargos políticos. A pesquisa efetuada pela Confederação Nacional do Transporte aponta que 57,8% de pessoas não aceitam a participação de religiosos na política. Um total de 66,2% respondeu que não votaria a favor de membros de suas igrejas caso estes se candidatassem a algum cargo público. O levantamento ouviu cerca de 2.000 pessoas de 135 municípios do país em 21 estados, entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro. Talento do Quarteto Gilead é reconhecido em evento nos Estados Unidos. O Quarteto Gilead, que faz parte do casting da CPAD Music, é o primeiro quarteto brasileiro a participar do maior evento de quartetos do mundo. A Convenção Nacional de Quartetos existe desde 1943 e já faz parte da tradição gospel dos Estados Unidos. Por ele, já passaram os maiores talentos da música cristã americana. Deus nos mostra que Ele vai além dos nossos sonhos. O que estamos vivendo é indescritível. E nisso eu vejo o agir de Deus em nosso ministério. Sabemos que em todas essas coisas, Deus é fiel. O evento foi realizado entre os dias 8 e 14 de setembro no Tennessee e reuniu cerca de 40 mil pessoas. Quartet Gilead, let them know it. Barco da Bíblia leva a palavra de Deus à região norte do país. A Sociedade Bíblica do Brasil dará início a uma nova viagem do Luz na Amazônia 2, ou Barco da Bíblia. Criado para levar conhecimento e literatura bíblica à população que vive na região norte do país, o Barco da Bíblia parte neste mês de setembro da capital Belém para várias cidades ribeirinhas do Pará e Amazonas. Serão 75 dias de viagem levando a palavra de Deus. A viagem termina em 27 de novembro na cidade de Santarém, no Pará. Vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco um bate-papo direto da redação com Gilda Júlio, editora da revista Ensinador Cristão, e Edilberto Silva, editor do jornal Mensageiro da Paz. A gente volta já.
A palavra de Deus veio em lugares, tempos e para pessoas específicas. Somente quando nos colocamos no lugar dessas pessoas é que as palavras têm pleno significado para nós. Um best-seller, agora em nova edição. Novo Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. São mais de 160 fotos, 58 peças de arte originais, mapas e diagramas detalhados, referências bíblicas, índices tópicos e bíblicos, que abrirão seus olhos para os estilos de vida e hábitos dos escritores e personagens bíblicos, esclarecendo melhor a palavra de Deus para você. Novo Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o programa CPAD News e neste bloco recebendo Edilberto Silva, editor do jornal Mensageiro da Paz, e Gilda Júlio, editora da revista Ensinador Cristão, que estão aqui para falar para a gente as novidades das próximas edições. Nós vamos começar com a Gilda, está voltando de férias, né, Gilda? Esteve nos Estados Unidos, coisa chata. Voltando, é chato, foi mesmo, né? Muito chato. Mas eu fiz esse sacrifício por vocês. Ai, que bom. Obrigada. E a Gilda trouxe pra gente a revista do último trimestre, né? Exatamente. Outubro, novembro e dezembro. A gente já sabe que a revista foi um sucesso lá nos Estados Unidos, as pessoas gostaram muito. Eu queria que você falasse pra gente o que tem de novidade nessa edição. Essa nós estamos trazendo o artigo de capa, que é a escola dominical e a igreja. O crescimento da escola dominical na igreja. A importância, e a articulista ela é muito feliz quando ela deixa bem claro que o crescimento da igreja, ele acontece com a escola dominical. Ela diz que não tem como você separar a escola dominical do crescimento da igreja. E ela aborda a questão do discipulado, a importância de você, do treinamento, do envolvimento. Então, ela vai discorrendo essa... O investimento da igreja no ensino. Exatamente. E mostra a origem da escola dominical. E ela faz essa abordagem, que é uma coisa que fortalece... Foi essa que fez sucesso nos Estados Unidos? Não, a anterior. Essa aqui é a que Quer dizer, todas fazem sucesso, todas, né, Gil? Mas você teve a oportunidade de ver em loco, porque a revista estava circulando lá nos Estados Unidos. Eu acredito que todas as revistas de Ensinador Cristão, sem dúvida nenhuma, são bem aceitáveis onde chegar, né? E o mais interessante, Gilberto, é que eu não levei a revista numa igreja brasileira. Quando eles viam a revista Ensinador Cristão, além do tema, mesmo não compreendendo o texto e tal, eles assim, elogiaram a questão do layout da revista, as fotos, a maneira. Eles perceberam que a Assembleia de Deus tem um trabalho sério em relação ao ensino e elogiaram a CPAD por ter essa responsabilidade de divulgar um produto desse. É um novo projeto gráfico da revista, está maravilhoso, Sandra, né? E é uma coisa que nos deixa assim, felizes, gratas a Deus, porque é um produto que a gente sempre acreditou que é bom, porque ele abastece o mercado brasileiro, as igrejas brasileiras, né? E lá eles ficaram assim, realmente maravilhados com a revista. Eu conversei com uma autora americana, ela ficou assim, querendo saber que editora era essa, qual a possibilidade dela editar um livro também aqui. Então, são coisas que gratificantes, é o trabalho de toda uma equipe sendo divulgado lá fora. A doutora Sônia está... Doutora Sônia Pires está na entrevista, não é isso? Imperdível no Conversa Franca. A gente percebendo algumas dificuldades das igrejas Brasil afora, eu comecei a perguntar para a liderança, professores de escola dominical, para os educadores em geral, que estão ali, frente a frente com os alunos, qual é a dificuldade deles e como que a psicologia poderia servir de auxílio na escola dominical. Aí a Sônia Pires responde a pergunta desses educadores. São pessoas que estão diretamente na classe, que conhecem as dificuldades. Exatamente. Pessoas que lidam com pais, por exemplo, que levam os filhos para a igreja, mas eles não são frequentadores de escola dominical. De todas as regiões do Brasil? De todas as regiões do Brasil. Porque a gente precisava ver a realidade de cada um. É diferente a realidade da igreja, da sua igreja, para a minha igreja, numa igreja lá no sertão do Sergipe, por exemplo. Então, assim, o Conversa Franca está uma coisa bem interessante, que a Sônia vem
abrangendo várias... A intenção é você passar a experiência de outras igrejas, porque de repente você tem uma dificuldade na sua classe de escola dominical, na sua superintendência, que o outro também tem. E a Sônia vem respondendo isso. Inclusive, eram muitas perguntas e eu guardei algumas para uma próxima edição. Não uma próxima edição, mas, por exemplo, a gente ir respondendo aos poucos esse questionamento, porque eu acho importante. Uma das seções da revista que utilizo ainda bastante são os subsídios. E você falou que algumas igrejas utilizam da tecnologia e outras não têm. Exatamente. Não tem esse acesso, né? Isso. Quando você vem para o Sudeste, você encontra uma tecnologia bem avançada. Né? Igrejas que têm lousa digital, coisa e tal. Mas já no interior do Brasil, essa não é a realidade. Bom, infelizmente a gente vai ter que dar uma paradinha, o papo tá ótimo, mas a gente vai dar uma paradinha para o intervalo e volta daqui a pouco, continuando falando da revista Ensinador Cristão e do jornal Mensageiro da Paz. A gente volta já. Estamos de volta com CPAD News e continuamos aqui com o nosso bate-papo direto da redação com Gilda Júlia e Gilberto Silva. E, Gilberto, além dessa questão você falou do caderno de atualidade sobre a matéria dos conflitos na Síria, o que mais o Mensageiro da Paz traz de destaque nesse mês? No mês de setembro nós tivemos a matéria de capa foi falando sobre achados arqueológicos. Temos também ainda falando sobre achados arqueológicos. Tem muitos achados arqueológicos que apresentam, por exemplo, a localização do Templo de Salomão. Foram encontradas 30 e poucas moedas de ouro, um medalhão de ouro próximo ao Muro das Lamentações, ou melhor, na verdade, próximo ao Monte do Templo. E falando no Monte do Templo, Sandra, tem um cumprimento profético acontecendo recentemente. Agora em agosto, mês de agosto, nós tivemos aí uma reunião de levitas. Eles estão se preparando para voltar a sacrificar o sacrifício perpétuo, aquele sacrifício diário, sacrifício permanente, quer dizer, eles estão voltando a sacrificar, ainda não começaram o sacrifício, estão ensaiando, os utensílios do templo de Salomão já estão prontos, o sinédrio já voltou a funcionar, o sumo sacerdote já foi escolhido para oficiar no templo, e agora o que está pegando mesmo é a localização do templo. Essa matéria de capa é que vai explicar tudo isso. Isso, mês de outubro nós teremos na matéria de capa uma explicação teológica, inclusive, de tudo isso que está acontecendo, pareceres teológicos, versículos bíblicos e também parecer de um dos ministros lá dos Estados Unidos, de Israel. E nós temos nessa matéria algo importante. Os crentes que estão sintonizados com as coisas do fim dos tempos vão ver nessa matéria que Jesus está às portas. E além dessa matéria de capa, que é bastante interessante, né? Todo mundo assim, vai despertar curiosidade em muita gente, quem estuda essa parte teológica. Tem também a parte da Bíblia Tem Resposta, que tem sempre algumas dúvidas que as pessoas mandam. E qual é a dúvida desse mês? Nós temos duas perguntas. Uma pergunta que eu gostaria de destacar aqui o Papa esteve recentemente no Brasil e ficou aquela indagação, aquela discussão que sempre fica em torno dele, dizendo que ele é o pontífice e tal. E o Pedro foi ou não foi Papa também como o Francisco? Ele foi o líder da igreja ou não? Porque Tiago também teve bastante influência.
Essa resposta está na página 17 do MP. Quem quiser saber a resposta, sem dúvida nenhuma. Mensageiro da Paz no mês de outubro. O pastor José Gonçalves responde. Tá ok, então. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para continuar com o nosso bate-papo. Até já. Para se levar uma vida saudável, devemos alimentar nosso espírito, assim como alimentamos nosso corpo todos os dias. No livro Graça Diária para Mulheres, você encontrará alimento rico e balanceado para sua alma. São verdades espirituais para conhecer e entender mais sobre Deus. Desfrute do poder da graça em sua vida e alcance as bênçãos que o Senhor tem para te dar. Graça Diária para Mulheres. À venda nas melhores livrarias ou através do 0800 021 7373. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o programa CPAD News e continuamos aqui com o nosso bate-papo direto da redação com Gilda Júlio e Edilberto Silva. Edilberto, eu queria que você falasse para a gente sobre o testemunho que o Mensageiro da Paz de Outubro vem trazendo. O obreiro do Maranhão, ou da Bahia, de Feira de Santana, ele sofreu alguns acidentes e teve um problema grave, quase perde a perna, correu o risco de perder a vida, inclusive, paralisia no braço. E Deus falou poderosamente com ele que o usaria no Ministério Infantil. E hoje ele é o mascote oficial do projeto AD na Copa. O testemunho dele é muito bonito e ele tem um ministério extraordinário. Eu acredito que vai valer a pena, sem dúvida nenhuma, ler. Tem algo interessante, Sandra, das notas nacionais. Mais de 1.000 pessoas aceitaram Jesus no Maranhão. Por isso que eu falei ainda há pouco do Maranhão, porque eu lembrei que isso marcou demais. Mais de 1.000 pessoas de uma vez só aceitando em um evento, em uma igreja no Maranhão, aceitando a Jesus como Salvador. Isso marca demais e não tem só essa nota. Tem artigos. Artigos importantíssimos. A entrevista desse mês, interessante, Henk Hanegraaff, ele é um apologista americano, ele fala da defesa da fé cristã e apresenta argumentos interessantíssimos sobre a vida do crente após a morte ou a volta de Jesus. Porque tem muito modismo por aí, né, gente? Tem muito modismo aí, muita coisa nova chegando, o evangélico de todo tipo. E nós temos que ter essa preocupação muitas de doutrinas fazer contrárias, muitas doutrinas contrárias, né? A gente tem que ter bastante material, subsídio para a gente defender a nossa fé. Lógico, a Bíblia é completa em tudo, mas homens de Deus que se preocupam, que oram, que buscam o Senhor, que fazem essa defesa da fé com bastante clareza e bastante racional, espiritual também. E nós aqui da CPAD costumamos fazer essa defesa com bastante segurança. E isso a Gilda conseguiu ver lá nos Estados Unidos, em loco. Tá, agora falar em defesa, eu vou dar oportunidade para vocês defenderem, né? Terminando o nosso bloco aqui, terminando o nosso programa, defenderem o material de vocês, apresentarem o material de vocês para os nossos eu já indico internautas. De cara, aquele que não lê, que não é assinante da Ensinador, que faça parte desse clube Ensinador Cristão, vale a pena. Os articulistas, assim, nós temos uma equipe grande de colaboradores pelo Brasil afora, são pessoas que estão orando, são pessoas que intercedem por nós e pessoas que estão preocupadas com o ensino de qualidade. Então, vale a pena ler a revista Ensinador Cristão, ela traz sempre um artigo diferente, sempre uma matéria diferente, e nós estamos aqui para receber essas sugestões. Você pode enviar e-mail para nós, o e-mail da Ensinador, pelo meu e-mail, gilda.julio@cpad.com.br. A Ensinador vai enriquecer. Quanto mais você enviar o material, mais a revista vai ficar rica com matérias para todo o Brasil. Ensino de qualidade é o foco, né? Ensino de qualidade é o foco. A escola dominical, ela faz parte do crescimento da vida cristã e faz parte do crescimento da igreja. Então, nós temos que investir naquilo e nós temos um material excelente na mão. Então, vamos divulgar. E Edilberto Silva, Mensageiro da Paz? O Mensageiro da Paz é, sem dúvida nenhuma, um jornal da família. Nós temos página para a família, temos páginas do Mensageiro da Paz que servem também para obreiros, para mulher. Tem informações para todos que trabalham, que militam na casa do Senhor e que têm, novos convertidos também, têm acesso a informações muito importantes do Mensageiro da Paz, que tem uma linguagem simples, uma linguagem fácil de ser entendida, com artigos acessíveis a todos. Inclusive, alguns obreiros utilizam até os artigos para ministrar em suas igrejas. Temas apologéticos, defesa da fé, devocionais. Vale a pena conferir o Mensageiro da Paz.
Gostaria de agradecer a presença de Edilberto Silva e Gilda Júlia aqui no nosso bate-papo direto da redação. E a você que quiser mais informações de Brasil, mundo, universo cristão, você encontra aqui no CPAD News. Até a próxima!